Oi gente, aqui mais um vídeo do Vale Vivo, né? Eu sou o João Diamantino e hoje a gente vai falar sobre o Escola Sem Partido, né? O projeto Escola Sem Partido, né? Que é um projeto de lei que é muito polêmico, né? E criou essa polêmica, né? Por ser um projeto de lei que coloca mordaça nos professores, né? Que dá limite aos professores, mas não um limite saudável. Eu entrei no site do Escola Sem Partido, né, que é www.programaescolasempartido.org, e entrei no anteprojeto de lei municipal e minuta de justificativa. Então eu vou nesse vídeo passar por todos os artigos e todos os incisos, né, e explicar por que ele fere a Constituição de 1988, né, por que este projeto de lei é inconstitucional, né? E não ferindo apenas um artigo, e sim alguns artigos e alguns incisos, né? E também inclui dentro do projeto, né, não só que ele fere, mas sim também que muito do que está escrito, expresso no projeto, já é garantido na Constituição Federal e na LDB também. Na verdade, é um projeto mais do mesmo, né, uma cópia de alguma parte da Constituição e da LDB, e inclui apenas questões para delimitar em certos temas o trabalho do professor, né, dos professores dentro da sala de aula, dos alunos enquanto estudantes que precisam receber o conhecimento, mas também refletir, produzir seu próprio conhecimento, né, criar a crítica, pensar, questionar. Né? E isso faz com que a qualidade da educação, principalmente a educação pública, seja uma qualidade inferior, né, de escolas particulares, por exemplo. Né? Bom, então vamos lá. Anteprojeto de lei municipal e minuta de justificativa. Ementa. Institui no âmbito do Sistema Municipal de Ensino o programa Escola Sem Partido. Vamos lá. Artigo 1º. Esta lei institui no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, com fundamento nos artigos 23, inciso 1, 30, incisos 1 e 2 e 227, caput da Constituição Federal, o programa Escola Sem Partido, em consonância com os seguintes princípios. Inciso 1. Dignidade da pessoa humana. Aí neste inciso, já é garantido na Constituição Federal, em seu artigo 1º, inciso 3º, eu vou ler para vocês. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí no inciso 3º, né, que é o interesse para o vídeo, a dignidade da pessoa humana. Então, isso já está garantido na Constituição, né, em seu artigo 1º, inciso 3º. Próximo, inciso 2º. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Nesse caso, no inciso 2º, a gente não pode falar em neutralidade do Estado, né, uma questão política, ideológica, claro, religiosa sim, né, porque o Estado é laico, mas política e ideológica a gente não pode dizer, porque quando a gente elege um governador do Estado, ou um prefeito municipal, ou um presidente da República, cada um tem a sua ideologia, cada um tem a sua política, e com certeza haverá reformas na educação de acordo com a política, né, do novo representante, de acordo com a ideologia do novo representante. Então, como é que a gente vai levar uma neutralidade para uma escola pública ou para qualquer outra área da esfera pública, se cada representante tem uma certa ideologia, tem uma certa crença, tem uma certa concepção, né, do que vai ser melhor para os próximos 4 anos, né, de governo, tanto municipal, estadual ou federal. Né? Então é necessário quando a gente coloca neutralidade, porque ninguém vai ser neutro, ninguém é neutro. Né? Por isso existe numa eleição uma briga entre esquerda e direita, centro-esquerda, centro-direita, extremos, né, tanto da direita quanto da esquerda, porque cada uma carrega suas concepções, suas crenças, ideologias. Né? Então não cabe, né, a gente colocar como neutralidade, isso nunca vai existir. Né? Então, inciso 3º, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Aqui já consta na Constituição Federal, em seu artigo 216, inciso 3º, vou ler para vocês também, já garantindo esse inciso. Né? Então, o artigo 206 da Constituição diz assim: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 3º, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Portanto, já está garantido na Constituição. O próximo, inciso 4º, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. No inciso 4º também já consta na Constituição Federal, em seu artigo 206, inciso 2º, que diz assim:
Artigo 206, mais uma vez, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 2º, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, é um Ctrl-C e um Ctrl-V. É exatamente o que está escrito na Constituição, está escrito no projeto de lei Escola Sem Partido, né? É exatamente as mesmas palavras, tudo igual. 5º inciso, liberdade de consciência e de crença. Esse também já está garantido na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 6º. Diz assim, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, no inciso 6º diz, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Portanto, essa liberdade de consciência e de crença, mais uma vez, é garantido na Constituição. Próximo inciso, 6º, direito à intimidade. Aqui fica um pouco vago, porque se você diz direito à intimidade, você vai ter que fazer uma reflexão no que é intimidade, né? Então, teria que ter uma descrição muito maior dentro desse inciso, para a gente saber o que ele entende como intimidade, né? Então, fica muito vago, né? Então, você direito à intimidade e o que seria, né? Bom, próximo, inciso 7º, proteção integral da criança e do adolescente. Nesse sentido, a gente já tem garantido e com profundidade no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que diz exatamente sobre a proteção integral da criança e do adolescente e o que é necessário para que eles cresçam, né, saudáveis, né, tanto psicologicamente e fisicamente. Bom, inciso 8º, direito do estudante de ser informado sobre os próprios direitos visando o exercício da cidadania. Aqui, a gente teria que criar uma nova matéria, tanto no ensino médio, né, ou no ensino fundamental, ou nos dois ensinos, para que os estudantes tenham conhecimento das leis, né? Então, como é que você vai informar as leis? Vai ter que alterar, provavelmente, a BNCC, a LDB, também se for o caso, e você criar uma nova matéria para informar a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Municipal, o ECA também, para saber o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e os seus direitos. Portanto, aqui não dá para simplesmente você adicionar uma lei sem dizer como isso vai ser feito, né? Porque precisa ser alterado, né, toda uma base nacional comum curricular para que possa ser ofertado nessa uma nova matéria, né? Bom, próximo. Inciso 9. Direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, assegurado pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Aqui, mais uma vez, já é garantido na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 6º e inciso 8º, que diz, mais uma vez, agora eu vou ler apenas o inciso, porque o artigo eu já li, o artigo 5º, ele diz assim, inciso 6º, né? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. E no inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Portanto, já é garantido, né? Então não tem por que você adicionar um artigo, um inciso, sendo que já é garantido na Constituição Federal, né? Mais uma vez mostra que esse projeto de Escola Sem Partido ele vem para limitar os conteúdos de sala de aula, né? Para não se falar sobre temas específicos que a gente vai tratar um pouco mais para frente. Bom, artigo 2º. O poder público não se imiscuirá no processo de amadurecimento sexual dos alunos, nem permitirá qualquer forma de dogmatismo ou proselitismo na abordagem das questões de gênero. Ou seja, quando ele fala sobre dogmatismo, ele está falando que o poder público não vai poder fazer nenhuma forma de dogmatismo, ou seja, passar uma verdade sem nenhuma comprovação. E isso, óbvio, que não pode ser feito dentro de uma escola, né, que você tem uma base da ciência e você passa as informações com base na ciência, ou seja, com comprovação. Então, isso já não pode ser feito nas escolas. Ou proselitismo, né, que seria no caso de conversão desses alunos, ou seja, você converter os alunos para eles acreditarem em alguma coisa. Então, se já não existe um dogmatismo, né, porque é baseado na ciência,
também não há proselitismo, você fazer os alunos acreditarem em uma coisa sem que ela seja verdade, né? Ou seja, você querer converter os alunos para uma certa causa, para um certo tema específico, um assunto, né? Isso não existe dentro da sala de aula, sendo que a educação pública ela é baseada, né, em evidências científicas, né, em todas as matérias. E aqui ele diz a abordagem das questões de gênero, ou seja, então aqui a gente começa a entender que esse projeto de Escola Sem Partido ele tem um foco que é a questão de gênero, né? Então ele coloca todos aqueles incisos dentro do artigo 1º, que é uma cópia da Constituição Federal e já é garantido, como eu coloquei aqui, apenas para camuflar o que na verdade é o foco do Escola Sem Partido, que é não debater as questões de gênero dentro das escolas. Agora, como a gente não vai debater as questões de gênero na escola, se o nosso país é um dos que mais violenta as mulheres, tanto fisicamente como psicologicamente, é um dos países que mais mata transexuais, pessoas trans, por exemplo, no nosso país. Então, como a gente não levar para a escola um debate de gênero e refletir sobre essas questões, porque é exatamente na escola que a gente cria uma cultura de respeito e de paz, né? Para que essas questões não aconteçam posteriormente na sociedade, né? Então, na escola a gente começa a construir uma cultura de respeito, de paz para com o outro, né? Para que a gente não tenha tantas notícias e tantos números, tantas estatísticas de pessoas sendo ameaçadas, violentadas e morrendo por conta de preconceito e discriminação. Vou passar para o próximo artigo, o artigo 3º, ele diz assim: no exercício de suas funções, o professor, inciso 1º, não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Aqui, esse inciso fere o artigo 216, né, inciso 3º da Constituição, porque diz que o professor ele não vai poder passar suas concepções pedagógicas, né, ou preferências ideológicas. E aqui no artigo 206 ele garante: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: pluralismo de ideias, no inciso 3º, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, né? Então, como o professor, se ele tem se os professores, né, é garantido para que cada professor tenha a sua ideia, né, tenha pluralismo de ideias dentro da escola e uma concepção pedagógica diferente, como você vai cercear, como você vai proibir que o professor passe a sua concepção pedagógica ou a sua liberdade de ideias, né? Isso não existe. Então, por isso fere o inciso 1º do artigo 3º, né, desse projeto de lei de Escola Sem Partido. O próximo, inciso 2º, não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Bom, se a gente já tem no artigo 206, no inciso 2º, a liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, como o próprio projeto de lei diz, né, em seu artigo 1º, não tem por que você colocar que não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá, sendo que o aluno tem a liberdade de aprender, de pesquisar, de divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então já está garantido uma liberdade para o aluno e também o professor no sentido da concepção pedagógica e também do pluralismo de ideias, né, tanto do professor quanto do aluno. Então não tem sentido você garantir, colocar isso dentro do projeto de lei Escola Sem Partido, sendo que já está garantido na Constituição Federal, né? Como eu digo, são cópias da Constituição Federal apenas para camuflar o real interesse do projeto de lei Escola Sem Partido, que é você não trabalhar as questões de gênero, como diz em seu artigo 2º do projeto de lei, né? Inciso 3º do artigo 3º. Não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos ou passeatas. Nesse inciso, eu procurei a lei de campanha política, né, lei eleitoral, que é a número 9.504, de 30 de setembro de 1997, e lá consta, em seu artigo 37, parágrafo 2º, garantindo que você não pode fazer propaganda política dentro de bens públicos e também distribuir material político, material de campanha, material eleitoral, né? Isso já está garantido na lei de campanha política. Portanto, mais uma vez, já é garantido em alguma lei
né, o artigo e inciso. Inciso 4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Bom, aqui é um problema, porque principais versões, como ele coloca aqui, o que seria? Como a gente delimitar as principais versões, né? É claro que a gente, como eu disse, a gente tem um plano, a Base Nacional Comum Curricular e um plano nacional de educação, né? E nesse sentido você vai se basear naquilo para poder planejar a sua aula. Agora, como a gente delimitar as principais versões, né? As principais versões de quem? Então aí há um problema, né, de censura, porque se você delimitar, eu quero que fale isso e essa aqui são as principais versões, há um problema de censura de outros autores, por exemplo, né, que poderiam ser falados, que também podem ser considerados como principais versões para um e para outros não, né? Então isso é um problema aqui, porque pode causar uma censura dentro da sala de aula para o professor e também para os alunos, né, que quiserem perguntar sobre autores, por exemplo, que ele já leu ou que ele gosta de ler, ou apenas para refletir sobre algum assunto, né? Bom, inciso 5º, respeitará o direito dos pais, dos alunos, a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Bom, aqui nesse inciso, já consta novamente na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 6º e 8º, que eu já li anteriormente, portanto já está garantido na Constituição Federal. Inciso 6º, não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Aqui é um problema, porque colocar a cargo dos estudantes ou terceiros para que sejam assegurados essa lei, você torna com que o ambiente escolar seja um ambiente de vigilância, seja um ambiente de censura mais uma vez, porque simplesmente se um estudante não gostar de um autor e dizer que essa não é a principal versão, ele está censurando o professor, censurando as concepções pedagógicas do professor e o pluralismo de ideias. Ou pode ser que não seja o professor, mas sim algum aluno que expresse uma ideia, ele simplesmente priva esse aluno de falar porque ele não é a principal versão, não é o principal autor e ele não pode falar. Então aqui a gente tem esse problema da censura e fere mais uma vez o artigo 206, inciso 3º, né, que diz que é garantido o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, né, dentro da sala de aula. Bom, próximo, artigo 4º. As instituições de educação básica fixarão nas salas de aula e nas salas dos professores cartazes com o conteúdo previsto no anexo desta lei, com no mínimo 420 mm de largura por 594 mm de altura e fonte com tamanho compatível com as dimensões adotadas. Ou seja, aqui vai ser a base para o aluno vigiar o professor. Então vai ser colocado dentro da sala de aula, na sala dos professores, né, todo o conteúdo dessa lei para que o aluno vigie o professor e censure o professor. Parágrafo único. Nas instituições de educação infantil, os cartazes referidos no caput deste artigo serão afixados somente na sala dos professores. Artigo 5º. As escolas particulares que atendem à orientação confessional e ideologia específicas poderão veicular e promover os conteúdos de cunho religioso, moral e ideológico, autorizados contratualmente pelos pais ou responsáveis pelos estudantes, devendo ser respeitado, no tocante aos demais conteúdos, o direito dos alunos à educação, à liberdade de aprender e ao pluralismo de ideias. Mais uma vez, esse artigo 5º já é garantido na nossa LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 20, inciso 3º, que diz assim: artigo 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias. Inciso 3º. Confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem à orientação confessional e ideologias específicas e ao disposto no inciso anterior. Ou seja, já está garantido, em seu artigo 20, inciso 3º, que existem escolas particulares que atendem à orientação confessional e ideologias específicas que podem veicular e promover os conteúdos de cunho religioso, moral e ideológico, né? Então, mais uma vez, é mais do mesmo, é o Ctrl+C, Ctrl+V, que já está garantido ou na Constituição Federal de 88 ou na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Artigo 6º. O disposto nesta lei aplica-se no que couber. Primeiro, inciso 1º, às políticas e planos educacionais. Segundo, aos conteúdos curriculares. Terceiro, aos projetos pedagógicos das escolas. Quarto, aos materiais didáticos e paradidáticos. E aqui a gente tem um problema porque toda essa lei ela tem que se basear para
entrada de materiais didáticos e paradidáticos dentro das escolas, ou seja, você vai privar os alunos, estudantes, de terem a diversidade de ideias, pluralismo de ideias dentro das escolas, sendo que você pode simplesmente garantir, não, eu quero que fale esse, porque para mim esse aqui são as principais versões, né? E você privar os alunos de outros autores e de que seja dito em sala de aula pelo professor ou também por algum aluno, né, algum estudante que queira dizer, expressar algum autor que seja interessante para aquela matéria, para aquela reflexão, ou que seja passado em sala de aula, né? Portanto, aqui há um problema no inciso 4º. No inciso 5º, as provas de concurso para o ingresso na carreira docente. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor após decorrido 1 ano da data de sua publicação oficial. Portanto, o que a gente vê, né, muito claramente, ou às vezes não tão claramente, né, porque esse projeto foi criado para se maquiar o principal foco, né, para esconder, camuflar o principal foco do projeto, que é você não trabalhar as questões de gênero e sexualidade dentro das escolas tão importantes em nosso contexto brasileiro que a gente vive atualmente, porque o país, como eu disse anteriormente, é um dos países que mais matam pessoas trans, que mais violentam mulheres, que mais matam gays pela homofobia, né, pela transfobia, as pessoas trans. Também você tem que debater também dentro da escola o racismo estrutural, né, dentro da nossa sociedade, como ela foi formada. Então, se a gente diz que existem principais versões, né, de autores, de autoras dentro de nossa bibliografia, e que a gente pode censurar alguns, se esse projeto for aprovado, por exemplo, a gente pode não falar dentro das escolas das questões de gênero, de sexualidade, de racismo, ou enfim, de outras questões que permeiam a nossa sociedade, as desigualdades sociais, as concentrações de renda, né? Por que um é mais rico, por que um é mais pobre, por que um mora mais no centro, outro mora mais na periferia, que são questões estruturais da nossa sociedade, e simplesmente a gente formar alunos técnicos, robôs que não pensam, né? Que não questionam, que não refletem, que não criam a criticidade, né? E sim mantém uma ingenuidade, uma ignorância, a gente forma pessoas para o mercado de trabalho e que não refletem a sociedade, né, que não incomodam o governo, né, tanto municipal, estadual, federal. Então é para isso que esse projeto Escola Sem Partido veio. E é isso. A gente finaliza aqui agora o vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final. Curta o vídeo, dê o seu like se você gostou, comente embaixo sobre o vídeo, o que você acha do projeto Escola Sem Partido, também dos próximos temas do canal. Se inscreva no canal também, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, tá bom? Muito obrigado